Oi, meus amigos, bom dia. Lembrando que este vídeo é destinado a alunos da disciplina Princípios de Química Analítica, ok? Então vamos por partes agora. Tá? A gente vai precisar de fazer uma revisão para entender o que foi proposto no vídeo passado. A gente precisa, para entendimento da volumetria de neutralização, entender sobre ácidos, bases, sais e pH. Por enquanto, porque a gente ainda tem a hidrólise, a gente tem que falar sobre tampão, sobre indicadores de neutralização, falar sobre preparação de soluções aquosas. Precisamos também falar sobre padronização e falarmos também um pouco sobre o método volumétrico. Lembrando a vocês que o intuito dessa revisão é para deixar vocês em condições de trabalharem sós. Eu vou ensinar como se faz e depois vocês serão capazes de, na vida prática de vocês, desenvolver o método volumétrico sem nenhum tipo de problema. Porque eu vou ensinar a sequência lógica. Desculpe. Eu preciso falar sobre ácidos, sobre bases, sobre sais e sobre pH, porque conforme eu mostrei no vídeo passado, um ácido reage com uma base, forma um sal. Qual é o caráter desse sal? Qual é o pH desse sal para poder escolher o indicador? Então, vocês já observam que é uma sequência. Na aula de hoje, no vídeo de hoje, eu vou me dedicar a ácidos, bases, sais e pH. Ok? Isso aqui vai ser objeto de várias aulas, porque eu vou ter que uma aula falar sobre hidrólise, outra aula sobre tampões, outra aula sobre indicadores, porque na verdade o que eu quero é que haja uma compreensão do conteúdo por parte de vocês. Ácidos, bases e sais. Então, eu vou apagar, porque o quadro, você vê que nós estamos num período de pandemia, o quadro é pequeno, mas a vontade de ensinar é grande. Então, sobre ácidos, tá? Quanto à dissociação, um ácido, ele pode ser um ácido forte, porque a concentração de H3O+, que ele produz a partir dessa dissociação é grande, ou um ácido fraco, que também produz H3O+, né, na interação com a água, mas, comparativamente, a concentração de H3O+, num ácido fraco, é maior do que a concentração de H3O+, num ácido forte, é maior do que a concentração de H3O+, num ácido fraco, certo? Mesmo que você preparasse concentrações iguais, ok? Depois vem, quanto ao número de íons H+ formados a partir da dissociação, um ácido ele pode ser um monoácido ou um poliácido. Comumente na analítica a gente não classifica em diácido, triácido, não. Acima de 1 a gente já chama de poliácido. Ah, mas isso aí não é muito certo. Mas acima de 1, se você chamar de poli, é perfeitamente compreensível que tem mais de um H+ produzido, certa concentração de H+ produzido. Então, um ácido forte, um exemplo de um ácido forte. Ácido clorídrico é um exemplo de um ácido forte. O ácido fraco, um exemplo seria o ácido acético. Tá?
Aí você vê o ácido clorídrico, se eu preparar quantidades iguais que desse origem, o número de molos que desse origem à mesma concentração, a gente vai notar que o ácido clorídrico vai produzir uma concentração de H3 ou mais maior do que a concentração de H3 ou mais produzida a partir do ácido acético. Muito bem. Traduzindo isso em termos de pH, quanto maior for a concentração de H3 ou mais, menor será o pH. Então, os ácidos fortes são caracterizados por baixos valores de pH, enquanto que nos ácidos fracos, em vista da concentração de H3 ou mais ser baixa, tá certo? Vai dar valores de pH um pouco acima, se aproximando mais do pH 7. Então, e quanto ao número de H+, nós temos um monoácido. Um exemplo de um monoácido. O ácido clorídrico, além de um ácido forte, também é caracterizado como um monoácido, porque quando ele se dissocia, produz H3 ou mais, tá? Escrevendo a reação na estequiometria, ele iria reagir produzindo, digamos, com hidróxido de sódio, iria produzir o cloreto de sódio, né? O poliácido, o exemplo de um poliácido é o H3PO4. O H3PO4 ele tem 3 hidrogênios. E cada hidrogênio desse vai sair em cada uma da dissociação, que são 3. Por que é importante saber se um ácido é um monoácido ou um poliácido? Porque dependendo da quantidade de base que reagir com este ácido, ele pode dar um sal diferente. Exemplo, o H3PO4, se reagir com um hidróxido de sódio, ele vai produzir o NaH2PO4, cujo nome seria dihidrogênio ortofosfato de sódio. Se o H3PO4 reagir com 2 mols de hidróxido de sódio, ele vai produzir o Na2HPO4, que é o hidrogênio ortofosfato de sódio. E, por via de consequência, no final, ele poderá reagir com 3 hidróxidos de sódio, 3 mols, produzindo o ortofosfato de sódio. Ok? Uma pausazinha aqui para uma água. 3 meses que não dou aula, aí tosse, e nessa tosse não tem nada a ver com o Covid, tá? Então é importante saber caracterizar se é um monoácido ou um poliácido, porque no caso do poliácido, ele pode dar origem até 3 sais diferentes. Se o ácido tiver 2 hidrogênios, tá certo, ionizados, significa o quê? Que ele pode produzir até 2 sais. Quem vai definir o sal que se forma é a quantidade de base que irá reagir com este mesmo ácido. Ok? Muito bem. Vou apagar. Em se tratando das bases, nós temos aqui também algumas classificações para a base. Nós temos, quanto à dissociação, a base pode ser forte, como ela pode ser uma base fraca. É importante observar o seguinte, que a gente se caracterizar se a base é forte ou fraca, a gente sabe o sal que vai dar origem a essa base. Vou dar aqui um exemplo, tá? Se eu reagir o hidróxido de sódio com o ácido acético, eu vou formar um sal, sem dúvidas. Se eu reagir o hidróxido de sódio com um ácido forte, eu vou ter um outro tipo de sal. Se eu caracterizo a base e o ácido que irão reagir, eu tenho condições de dizer previamente o caráter do sal que irá se formar. Este sal aqui vai formar o quê? Vai formar o acetato de sódio. O acetato de sódio é um sal? É, porque ele é proveniente da reação de uma base com um ácido.
A base é o que? É forte. O ácido é fraco. Então, este sal aqui, chamado acetato de sódio, ele é um sal de caráter básico. E um sal de caráter básico, ele tem a sua fórmula de pH específica. Aqui vai produzir o cloreto de sódio. Repare agora que a base forte está reagindo com o ácido forte. Então, o sal vai ter um pH em torno de 7. Ora, é possível calcular o pH? É possível, sim. Então, a gente precisa saber caracterizar a base e o ácido para poder saber o tipo de sal que se forma e a fórmula de pH que nós devemos usar para calcular esse pH. Ok? Quanto ao número de hidroxilas, a exemplo do ácido, eu posso ter uma monobase ou posso ter uma polibase. Exemplo, o NaOH, exemplo de uma monobase, é. E o hidróxido de cálcio é o exemplo de uma polibase. Lembrando que não é errado você chamar uma base que tem mais de uma hidroxila, quando se dissocia, de base. Você pode chamar de polibase também. Porque acima de um, se você chamar de polibase, não representa um erro, não. Tá bom? Então é importante a gente saber se é uma monobase ou uma polibase, sim. Porque como eu expliquei para o ácido, se for uma monobase, só forma um sal. Se for uma polibase, pode formar o número de sais correspondente ao número de hidroxilas da base, ok? E agora nós vamos ver sais, tá bom? Sais. Os sais, a gente aprendeu no segundo grau que existe o sal normal ou neutro, o sal ácido, o sal básico, o sal hidratado, o sal duplo no gênero e duplo na espécie. Aqui na analítica, que é o objeto dessa disciplina, princípios de química analítica, a gente vai se interessar se o sal tem um caráter ácido, se ele tem um caráter básico ou se ele tem um caráter neutro. É assim que a gente lida com este sal, tá certo? Um sal de caráter ácido, caráter básico, caráter neutro. Se você reagir um ácido forte com uma base fraca, você vai ter, em vista do ácido ser forte e a base ser fraca, o sal herdará características da espécie mais forte, que no caso é o ácido. Se você quer ter um sal de caráter básico, você vai reagir um ácido fraco com uma base forte. Porque um ácido fraco reagindo com a base fraca vai dar base forte, desculpem, vai dar origem a um sal que herdará a característica da espécie mais forte das duas, que no caso é a base. Daí o sal tem um caráter básico. E se você quer que o sal tenha caráter neutro, você pode reagir um ácido fraco com uma base fraca. Agora preste atenção no que eu vou dizer para que não haja dúvidas, tá certo? Para que não haja dúvidas com relação ao que eu vou dizer. Só um momento que eu estou tirando aqui uma nova caneta.
O ácido fraco reagindo com a base fraca, nem sempre o sal terá um caráter neutro. O fato deles dois reagirem, mas Paulo, os dois são fracos, não interessa. Para que ele seja neutro, ou seja, que o pH dê 7, é necessário que a concentração de H+, desculpem, que o pKa seja igual ao pKb. Ou seja, desculpe mais ainda, vou nem falar em pK e pKb. Vou falar assim, que Ka seja igual a Kb. Você dizer que Ka é igual a Kb significa que este ácido vai liberar íons H+, na mesma quantidade que essa base libera o H-, de modo que não vai haver predominância nem de H+, nem de OH-. Ok? Também nós podemos ter um ácido, um sal de caráter neutro, derivado de um ácido forte, reagindo com uma base forte. E o que é que a gente quer? Para que o sal tenha caráter neutro, é necessário que a concentração de H+, proveniente da dissociação do ácido, seja igual à concentração da hidroxila proveniente da dissociação da base. Entenderam? Então é um negócio que funciona assim. É temeroso a gente dizer assim, não, mas se um ácido fraco com uma base fraca dá neutro, não. Só vai dar um sal de caráter neutro em se tratando de ácido fraco e base fraca, se Ka for igual a Kb. Se o ácido é forte e a base é forte, precisa, além dos dois serem fortes, que a concentração de H+, resultante da dissociação do ácido, seja igual à concentração de OH- da base forte, essa dissociação da base forte, não havendo predominância nem de um nem de outro, a gente pode concluir que o sal tem um caráter neutro. Ok? Bom, sigamos em frente, tá? Lembrando a vocês que o quadro não ajuda muito, né? Mas nós estamos num período de pandemia e a gente tem que fazer aquilo que nos é possível fazer, tá? Muito bem. Se eu tenho um ácido fraco, só para ver se está dando para... Eu acho que dá, né? Se eu tenho um ácido fraco, eu preciso saber que o pH desse ácido fraco vai depender de Ka e da concentração do ácido. Se eu tiver aqui um ácido forte, eu posso dizer que o pH vai depender apenas da concentração do ácido. Se eu tenho uma base fraca, eu já posso dizer que o pH desta base vai depender de Kb e da concentração da base. E se a base for forte, uma base forte vai ter, na expressão do seu pH, vai ter apenas a expressão concentração da base. Isso já é para falar sobre pH. Eu já falei sobre ácido, falei sobre bases, falei sobre sais, agora eu estou entrando um pouco no pH, tá certo? Se o sal, desculpem, tem caráter neutro, a fórmula de pH dele vai ser 7 mais... Desculpa, eu vou usar o mesmo raciocínio.
A fórmula de pH tem Ka e Kb. Se o sal tem caráter básico, a fórmula de pH deste sal vai ter Ka e vai ter a expressão concentração do sal. E se o sal tiver caráter ácido, o pH vai ter Kb, porque a base é fraca, e vai ter também a expressão concentração do sal. Eu já estou me adiantando um pouco e mostrando aqui, eu não sei se vai dar para ver, acho que dá, né? Que vocês podem aproximar depois, na hora de visualizar, dependendo do tamanho da tela, é possível ver. Repare aqui, o ácido fraco ele tem Ka, o pH, e aparece também a concentração do ácido. Se ele é forte, aparece apenas a expressão concentração do ácido. Se a base é fraca, vai aparecer Kb, característica da base fraca, e a expressão concentração da base. Se a base é forte, aparece apenas concentração da base. Se o sal tem caráter neutro, tem Ka e Kb. Se o sal tem caráter básico, vai aparecer Ka e concentração do sal. Se o sal tem caráter ácido, Kb e concentração do sal. Ainda não falei sobre como são as fórmulas, mas eu já estou mostrando a vocês o que é que ela deve conter, e só ela contém, para quando você olhar no livro a fórmula, você saber que é aquela que você procura, tá? Não precisa decorar, eu não estou dizendo que vocês decorem, porque não precisa. Qual é a lógica do raciocínio? Eu preciso calcular o pH de um sal de caráter neutro. Eu, quando for no livro, eu devo procurar uma fórmula que tenha junto Ka e Kb. Na hora que eu encontrar, eu dei essa, aí eu anoto. Porque você não tem que decorar como é a fórmula, entendeu? Um pouco mais de água aqui que... Você não tem que decorar a fórmula, tá? Você olhando saber que casa se aplica, e você não sabendo a fórmula, que nem tem obrigação, você saber o que só ela tem, de modo tal que quando você chegar na fórmula, você vai dizer, é esta fórmula que eu estou procurando. Muito bem. Passemos adiante. Ó, ácido fraco. Tem a expressão ácido? Tem. Mas a do ácido forte também tem. A diferença entre as duas é que a do ácido fraco tem Ka e a do ácido forte não tem. Base fraca e base forte. Ambas têm a expressão concentração da base. A diferença entre elas é que na forma de pH da base fraca tem Kb. Aqui, sal. Paulo, eu observo aqui que as três formas, duas têm a expressão concentração do sal, mas a primeira não tem. Pressupõe-se que é um sal porque tem Ka e Kb juntos, ou seja, um ácido e uma base juntos. Então pressupõe-se a formação do sal. É a única fórmula de sal que não aparece especificamente a expressão concentração do sal, mas aparece Ka e Kb juntos. Tá? Muito bem. Mas vejam bem, essa daqui é fácil. Tem Ka e Kb juntos, ácido fraco, base fraca. Está aqui. Ka e concentração do sal. Essas duas têm concentração do sal, e a diferença a gente precisa notar essa diferença. Então, ambas têm concentração do sal, mas este sal deriva de um ácido com Ka, ácido fraco. Então a base é forte. Se a base é forte e o ácido é fraco, o sal tem caráter básico. Aqui é uma forma de sal que tem Kb. Então o sal originado ele vem de uma base fraca. Então o ácido é forte. Se o ácido é forte e a base é fraca, o sal tem caráter ácido. É assim que a gente vê, ok? Por fim, eu vou mostrar todas as fórmulas, tá?
pH é igual ao cologaritmo na base 10 da concentração do ácido. pH é igual ao meio do pKa menos o meio do log da concentração do ácido. pH é igual a 14 mais o log da concentração da base. pH é igual a 14 menos 1/2 do pKb. Deixa eu só tirar aqui para não enrolar. 1/2 do pKb mais 1/2 do log da concentração da base. pH é igual a 7 mais 1/2 do pKa menos 1/2 do pKb. pH é igual a 7 mais 1/2 do pKa mais 1/2 do log da concentração do sal. E por último, pH é igual a 7 menos 1/2 do pKb menos 1/2 do log da concentração do sal. Agora nós temos o quê? Nós temos 2, 4, 6, 7 formas. Até que daria para enrolar, né? Assim, enrolar que eu digo, a gente se enrolar quando fosse escolher. Mas nessa fórmula aparece a expressão concentração do ácido, o que nos leva a crer que é de um ácido. Forte ou fraco? Olha, o ácido fraco tem Ka, tá certo? Então, como essa não tem, essa aqui é do ácido forte. Ácido com Ka é de um ácido fraco. Concentração da base. Só aparece concentração da base, é de uma base. Mas tem duas que tem concentração da base. Sendo que essa tem concentração da base e tem Kb. Base fraca. Então, essa daqui é de uma base forte. Esta fórmula aqui, desculpe, ela aparece Ka e Kb, ou seja, ácidos e bases. A gente já pode dizer que é de um sal. Um sal que deriva de um ácido fraco com uma base fraca. E aqui, concentração do sal é de um sal. Um sal que deriva de um ácido fraco, Ka. Então, é um sal de caráter. A base que deu origem a esse sal é forte, o ácido é fraco, sal de caráter básico. E aqui, sal que tem Kb, ou seja, um sal que deriva de uma base fraca. Então, o ácido que dá origem a ele é forte. Então, essa fórmula é a fórmula de pH que se aplica a um sal de caráter ácido. Ok, amigos? Vamos ficando por aqui e até o próximo vídeo, se Deus quiser. E vamos dando continuidade à disciplina. Um abraço a todos e até a próxima.